Bom dia, turma do 8º ano. Como é que vocês estão? Turma, eu vou dar continuidade às figuras de linguagem, tá certo? Iniciamos algumas e agora vou dar mais ênfase na antítese, no paradoxo, na anáfora, inversão, ok? Olha só, figuras de linguagem. Eu tenho aqui número 1, antítese, 2, paradoxo, 3, anáfora, 4, inversão. Tem uma tirinha aqui, vou ler para vocês bem rapidinho. Sim, senhora. Esta é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai. A noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Nossa, acontece, né, turma? Tá? A figura de linguagem que está presente nesta tirinha é dia e noite. Quando eu tenho duas palavras com sentidos opostos numa mesma situação, tá? Que no caso é a nossa primeira aqui, antítese, tá? Figura de linguagem, antítese. O que é antítese, gente? A antítese é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Observa aqui, ódio e amor. Eu tenho duas palavras que têm sentidos opostos, mas estão na mesma situação, no mesmo contexto. Neste caso, o termo ódio está posicionado ao lado de seu termo contrário, amor. Ódio e amor. Antítese é quando eu tenho duas palavras, tá, que estão no mesmo contexto, que têm sentidos opostos, certo? Aí eu tenho alguns exemplos aqui para vocês gravarem mais um pouquinho a antítese, tá? Segue abaixo alguns exemplos em que a antítese é empregada. Note que os termos em destaque apontam para os seus opostos. A relação deles é de amor e ódio. Observa, duas palavras com sentidos opostos na mesma sentença. O dia está frio e meu corpo está quente. Frio, quente, palavras com sentidos opostos. A vida e a morte, duas figuras da mesma moeda, de uma mesma moeda. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Bonito para alguns, feio para outros. Vivemos num paraíso ou no inferno? Nossa, pesado, hein? Faça sol, faça chuva, estarei no teatro. A antítese, tá? É quando eu tenho palavras no mesmo contexto com sentidos opostos. Cuidado com o paradoxo, tá, gente? Tem algumas pessoas que confundem um pouco a antítese com o paradoxo, mas eu vou trazer para vocês uma diferença, para vocês gravarem mais na mente. O paradoxo é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, tá? Baseada na contradição, tá? Na antítese, eu coloco palavras que se opõem, tá? No paradoxo, eu tenho uma contradição mesmo nas ideias, tudo bem? Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, ele expõe uma ideia coerente e fundamentada na verdade. Por isso, o paradoxo é fundamentado na contradição lógica das ideias. Por isso que eu comentei com vocês agora há pouco, né, que o paradoxo é uma contradição, tá? Ele mexe com as ideias no contexto. Como se tivéssemos duas ideias numa frase e está se contrapondo à outra. No entanto, a contraposição dos termos utilizados cria uma ideia lógica. Vamos lá nos exemplos. Exemplos de frases com paradoxo. Para entender melhor essa figura de pensamento, observe as frases abaixo. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Ou seja, eu vou ter uma contradição, né? Ele está dizendo o quê? Para aprender a prender, vai ter que o quê? Vai ter que soltar. Ou seja, eu tenho uma contradição nas ideias, no pensamento aqui. Já estou cheio de me sentir vazio, tá? Observa que já está cheio de se sentir vazio, tá? Observe que tem uma contradição nas ideias também. A novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho, tá? Ele diz o seguinte, a novidade do sonho, como é que um milagre risonho, olha só a contradição dessa figura de linguagem aqui nesse poema. Milagre risonho da sereia virava um pesadelo. Ou seja, você vê que tem essa questão da alegria misturado com a tristeza, né? Com o pesadelo, coisas não é muito bom, tá? Como é que pode felicidade e tristeza poderia ser, tá?
eu tenho contradição. Embora quem quase morre esteja vivo. Como assim? Morrer, viver, né? Quem quase vive, já morreu. Estranho, né? Pois é, gente. Eu tenho contradição aqui nas ideias, tá? O amor é ferida que dói e não se sente. Como é que pode? Uma ferida que tá doendo e não se sente? Olha que contradição na ideia, tá? Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Outra contradição. Como é que a liberdade vai estar junto da escravidão? Se a escravidão praticamente é uma prisão, tá? Não tem liberdade na escravidão. Ou seja, o paradoxo, turma, são ideias contraditórias, não são apenas palavras que se opõem no contexto, é a ideia toda que no mesmo contexto se contrapõe. Eu falo uma coisa e outra, fica uma coisa, né, aparentemente sem nexo, mas tudo tem um sentido, ok? Toda figura de linguagem, ela traz um sentido emotivo. Aí eu trouxe diferença entre antítese e paradoxo, só para vocês clarearem um pouco a mente. Muito comum haver confusão entre as figuras de pensamento denominadas antítese e paradoxo, uma vez que ambas estão pautadas na oposição. No entanto, a antítese apresenta palavras ou expressões que contenham significados contrários. Por isso que eu falei que antítese são palavras contrárias, ou expressão também. Enquanto o paradoxo emprega ideias opostas e absurdas entre o mesmo referente ou discurso. Eu não sei vocês, mas quando eu quero diferenciar, a antítese é quando eu tenho palavras que vão se opondo dentro do contexto. O paradoxo não, é a própria ideia, que eu digo uma coisa e faço outra, é uma coisa como se fosse, é uma coisa contraditória mesmo, tá? Antítese, palavras contrárias, o paradoxo, ideias contrárias. Para entender melhor essa diferença, observe os exemplos abaixo. Durante a vida, acreditamos em muitas verdades e mentiras, tá vendo? Eu só coloquei o quê? Palavras que se opõem no contexto. Antítese. Para mim, a melhor companhia é a solidão. Como assim, companhia e solidão? Se você está acompanhado, você não vive na solidão. É o óbvio, tá? Aqui é o paradoxo, tá, gente? Por isso que eu apresentei palavras contrárias à antítese. E aqui é a própria ideia. Não é só palavras. É a ideia contrariando a situação. Tá bom? Ambos exemplos estão pautados na oposição. No entanto, o primeiro buscou expor palavras contrárias, verdade e mentira. Ou seja, verdade e mentira. Enquanto o segundo, a oposição ocorre no mesmo referente, por meio de uma ideia absurda de que a solidão é boa companhia, o que contraria o conceito ruim associado à condição da solidão. Não ter amigos ou companheiros, né? Ser um dos principais motivos da depressão, suicídios, entre outros, tá? É só para vocês terem uma ideia dessa diferença. Anáfora, gente. A anáfora é uma figura de linguagem que está relacionada à construção da sintática do texto, tá certo? Ou seja, a anáfora ocorre por meio de repetição de termos no começo das frases ou nos versos, tá? Muito utilizado nos poemas. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção de versos com o intuito de intensificar a expressão, chamar a atenção, tá bom? Vou mostrar o exemplo que fica mais fácil. A anáfora é muito utilizada na poesia, na música e nas propagandas publicitárias também, tá? Para chamar a atenção. Ó, é o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É o resto do toco, é o pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. É o peroba no campo, é o nó na madeira. Trecho da música Águas de Março, de Tom Jobim. Observe, gente, que vou ter a repetição constante do verbo é, tá certo? Tá vendo? Tanto no início quanto no próprio meio dos versos aqui, tá? Dessa música, no caso, tá? Anáfora é repetição constante de palavras no texto, tá? Ou no poema, na música. Ou seja, repetição para chamar a atenção, dar mais expressividade ao texto. Muito usado nos poemas. Inversão. Eu coloquei os dois nomes, tá? Que vocês futuramente podem escutar os dois, até no simulado, quando vocês forem fazer. Hipérbato ou inversão. É uma figura de linguagem, de construção, ou sintaxe, caracterizada pela troca na sequência normal dos termos da oração. Neste caso, ocorre uma inversão, ocasionando uma mudança onde a ordem direta destes termos é alterada.
Isso quer dizer que a disposição usual do sujeito, verbo, complementos e adjuntos fica diferenciada. O arranjo padrão destes elementos na oração não é considerada. Eu vou apresentar um exemplo que fica mais fácil para vocês, tá? Eu vou apresentar este exemplo e depois retorno o slide anterior. No verso do hino nacional brasileiro, tem o seguinte, um dos versos. Do que a terra mais garrida, não é isso? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Gente, essa ordem aqui está indireta. Como assim, tá? Como seria a ordem direta? A ordem direta é sujeito, verbo e complementos, tá certo? Aí, ó, utilizando os termos da oração na ordem direta, ou usual, teremos teus campos risonhos lindos, aqui, ó. Teus campos risonhos lindos têm mais flores do que a terra mais garrida. Ou seja, teus campos risonhos lindos é o sujeito. Observe que aqui, ó, tá misturado, tá certo? Tem mais flores do que a terra mais garrida. Ou seja, isso aqui seria o predicado, tá, gente? Ou seja, o sujeito seria esse. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Peraí. O sujeito seria aqui, ó, teus campos risonhos lindos. Deixa eu só tirar essa vírgula aqui, que não precisa. Teus campos risonhos lindos têm mais flores. Deixa eu tirar essa vírgula também, que não precisa. Teus campos risonhos lindos têm mais flores do que a terra mais garrida. Ou seja, aqui é o sujeito da oração, tá? E o restante aqui é o predicado com o seu complemento. Tem mais flores do que a terra mais garrida. Ou seja, o hipérbato ou inversão é a ordem inversa. Quando o predicado está depois, quando o predicado pode estar antes, quando o complemento pode estar antes, tá? Aqui eu tenho a ordem inversa, tá certo? Tem um outro exemplo aqui, tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado e retumbante. Ouviram do Ipiranga, tá? Ouviram do Ipiranga é o próprio predicado, tá? Geralmente o predicado vem após. Tá? As margens plácidas de um povo heróico brando retumbante. Ou seja, as margens plácidas de um povo heróico retumbante é o sujeito. Ou seja, essa ordem era para ser ao contrário, né? As margens plácidas de um povo heróico brando retumbante ouviram do Ipiranga, tá? Ou seja, essa ordem está inversa. Tá? É quando eu inverto a ordem. Isso chama-se inversão ou hipérbato, tá, turma? Pessoal, por hoje é só. Durante a semana eu estarei tirando dúvidas de vocês, tá certo? Vocês podem conversar comigo, mandar as dúvidas no privado que eu estarei à disposição. Tenham uma boa semana, um beijo e até mais.